eu sou a professora Raquel, da Escola SESI Governador Valadares, professora de redação. E você sabe que o Enem está chegando. Então eu e o professor Luiz, professor de História, preparamos uma série, de materiais, de recursos que vão atender temáticas que nós achamos, Luiz, que poderão, temas que poderão cair no Enem. Então, neste primeiro podcast, qual é o tema que nós selecionamos? Pessoal, nesse primeiro podcast a gente vai tratar do discurso de ódio nas redes sociais, a persistência desse mal que é o discurso de ódio nas redes sociais. Mas se preparem que em outros episódios a gente vai estar abordando outras temáticas, Raquel? Retirados de eixos diversos, tá? Exatamente. Tá chegando aí, Luiz? Chegando pertinho, Raquel. Muito bem. Então, qual é o tema com o qual nós iremos trabalhar hoje? Bem, Raquel, um tema de uma relevância fundamental nos dias de hoje, que realmente é uma das grandes apostas para fazer parte da prova do Enem, que é a questão do discurso de ódio nas redes sociais. Nós estamos há algum tempo já apontando como uma temática que é de grande relevância aí social, algum assunto envolvendo a área da tecnologia e como que a tecnologia ela vai interferir decisivamente nas nossas relações interpessoais, no mundo do trabalho e no âmbito também até mesmo psicológico, os impactos negativos, por exemplo, que a tecnologia, o mau uso da tecnologia, ele tem realizado em relação às pessoas que estão ali sofrendo com essa interferência diária, Pensando no Enem, Luiz, como professora de redação, é preciso destacar que o nosso estudante, ele vai precisar no dia da prova de 3 repertórios culturais. O primeiro repertório cultural deverá ser empregado na introdução para contextualizar o assunto, chamando a atenção, vai ser o gancho para a problematização do tema, a delimitação da tese e a antecipação dos argumentos. Mais 2 repertórios culturais precisarão ser empregados no desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3. Luiz, pensando nesta temática, pensando no nosso jovem que gosta muito de assistir a filmes, séries, documentários, o que você nos indicaria como um filme, um livro que se encaixa, que dialoga bem com esta temática? Olha, Raquel, em relação a questão do universo da literatura e do cinema, eu acho que um filme que não pode ser desprezado para tratar essa situação de como eu tenho uma sociedade vigilante, um Estado que muitas vezes camufla a ideia de liberdade para o exercício das pessoas. Tem algumas obras que são fantásticas, assim, 1984, do George Orwell. É um clássico, É um clássico. O George Orwell, ele escreve esse livro em 1948, então ele faz uma brincadeira até invertendo os números finais. E aí é interessante a gente observar que ele vai escrever esse livro naquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial, naquele contexto em que eu tenho uma Segunda Guerra que acaba de uma maneira muito contraditória. De um lado, todo o horror da guerra e toda a destruição que ela causou, e de outro, todo o avanço tecnológico que as pesquisas e o desenvolvimento de Estados Unidos e União Soviética ao longo da guerra chegaram. Então, assim, toda a questão da própria internet, a gente tem que entender que é um desenvolvimento que se faz ao longo da Segunda Guerra e acaba se popularizando depois da Segunda Guerra.
Então, quando o George Orwell escreve essa obra, né, ele pensa num futuro distópico, né, onde eu vou ter lá uma situação de vigilância total sobre as pessoas, né? Então, e essa vigilância vai se transformar, né, a questão das nossas liberdades num espaço de insegurança. Ô Luiz, e lembrando que este livro ele já foi citado em uma redação Nota 1000, né? Um redator chamado Lucas Phelps. Então, chamou muita atenção porque na época esse tipo de repertório não era muito utilizado, mas ele vai citar esta obra na temática do emprego dos algoritmos, como uma forma também de manipulação nesse ambiente aí virtual. Big Brother, né? Então, para vocês verem como que é uma obra que é praticamente um repertório cultural coringa, porque ela pode ser encaixada em temáticas diversas, né? E até assim me causa também uma coisa interessante que casa muito bem com essa ideia dessa sociedade, né, totalmente conectada, né, e a própria espetacularização da vida privada, você pega algumas situações de obras que são fantásticas. Você pega, né, o Truman, né, você vai ver ali como, né, como a vida privada acaba se transformando num espetáculo, né? E aí a gente percebe, né? Olha, se a gente pegar agora, atualmente, né, toda essa revolução que vem acontecendo no universo da televisão, né, com os realities aparecendo como um fenômeno, né? Então tudo agora é reality e justamente porque, né, a gente quer colocar a vida privada dentro de um universo público, né? E isso acaba gerando algumas situações de insegurança, né? A própria questão do bullying, a própria questão, né, do discurso de ódio vem crescendo muito, né, Raquel, né, com essa espetacularização da vida privada. E essa já é uma discussão para um outro tema de redação, pode ser no nosso próximo, né, encontro aqui. Há uma temática, um tema que está muito em evidência, a questão do stalker, né? Stalkear, a perseguição via ambiente virtual. É outra aposta também para o Enem, né? Bauman vai falar sobre muito isso, né? Sim. Como que a questão do que era privado se tornou público, né? Então, é uma outra temática também. Mas, Luiz, vamos pensar nessa redação Sim. do Enem, em que nós iremos focar sobre a questão da persistência do discurso de ódio nas redes sociais. Este candidato, ao apresentar a obra, ele vai ter que ser objetivo, vai ter que ser sucinto. Ele tem, em média, na introdução, vamos imaginar que nós apresentemos este livro, o enredo deste livro, na introdução. Ele precisa apresentar o enredo de maneira muito objetiva, tendo aí o gancho perfeito para inserir a temática, né, já problematizada. Enfim, resumidamente, o livro aborda o quê? Resumidamente, o livro aborda justamente a questão do controle. Se a gente pegar tema central é o controle social. Tá? É o controle social e como ele pode ser exercido, né? Tanto por um Estado, né? quanto nas relações interpessoais, né? Então, e a partir daí se estabelecer a ideia do seguinte: olha, né? Como eu consigo estabelecer controles sociais? Estabelecendo padrões. Padrões de comportamento. Isso é muito importante porque é justamente uma das causas que eu vou propor, né, para você que está produzindo aí seu texto, treinando. Se porventura cair este tema, uma das causas geradoras do problema é essa que você está apresentando. É uma das minhas sugestões. A questão o estado eu estou inserido
né, eu começo a receber informações exclusivamente daquele nicho, e eu começo a, né, encarar aquilo como a única realidade viável, como a única realidade aceitável. Né? E isso acaba, né, gerando uma situação de um indivíduo se sentir dentro de uma zona de conforto, né, onde ele interage com pares que pensam como ele, que pensam como ele. Isso é confortável, né, Raquel? Mas, por um outro lado, isso acaba estimulando, né, ações e pensamentos intolerantes. É a não aceitação da alteridade, da diversidade, é uma das causas dessa problemática. Então, a gente pode montar um parágrafo abordando essa questão, né? Exato, né? Porque assim, vamos entender que à medida em que a gente se torna intolerante com o diverso de mim, com o que é, o que não é, igual a mim, isso acaba fomentando, esse comportamento intolerante acaba se transformando em discurso de ódio. E aí tem muito a ver, né, com realidades que a gente vive. Eu acho que o discurso de ódio ele está diretamente ligado a um conceito anterior, que é a questão da liberdade de expressão. É outra questão também na redação que eu vou também sugerir. Não confundir liberdade de expressão, que nós não temos com a liberdade absoluta, mesmo vivendo em um regime democrático, né? As leis estão aí para impedir que você faça a absoluta, que a anarquia ela ocorra, né? O desrespeito para com o outro. Então essa abordagem também eu acho importantíssima numa redação com uma temática como essa. Eu acho que é fundamental a gente começar a estabelecer essa relação entre a ideia distorcida de liberdade de expressão absoluta, né, da questão do discurso de ódio. Porque, como você colocou, olha, a gente vive num regime democrático e o princípio maior da democracia é a liberdade. Mas esse regime democrático só é possível a partir de leis. E as leis estabelecem os meus limites. Exatamente. E se eu ultrapasso esses limites, eu estou cometendo crime. Eu devo ser punido. E as pessoas agora estão confundindo e achando que a liberdade de expressão é um salvo-conduto para você falar o que você bem deseja. E aí acontece o discurso de ódio, que eu começo, através do meu discurso, e esse discurso de ódio, Raquel, ele pode ser escrito, ele pode ser proferido oralmente, ele pode ser gestual. Então, toda forma de expressão, ele pode envolver o discurso de ódio, que é quando o conteúdo do que eu falo, ou do que eu expresso gestualmente, ou do que eu escrevo, ele pode se transformar num risco a um indivíduo ou a um grupo. Aí entra a questão do discurso de ódio sendo algo muito, muito, muito perigoso e presente dentro das nossas vidas hoje. Luiz, no livro, George Orwell cria a figura do Big Brother. Quem é ele? O Big Brother é a figura de um ente que supostamente, dentro daquela visão do George Orwell, era o Estado, Então, na realidade, o George Orwell é um grande crítico, era um grande crítico ao Estado stalinista, e dentro da crítica que ele faz ao stalinismo, a crítica fundamental é a questão do regime autocrático, do regime autoritário, do regime centralizador, do regime que nega as liberdades individuais. E a figura do Big Brother é essa figura daquele Estado vigilante, que ele está vigilante para ver o comportamento individual,
né, para ver o comportamento dentro da vida privada e vigilante para punir, para garantir, né, que os padrões, né, estabelecidos pelo Estado eles sejam recorrentes e eles sejam, né, preservados. De maneira análoga, trazendo isso para o nosso contexto atual, esse Big Brother, ele está diluído também na figura de quem utiliza o ambiente da internet. Sim. Também para vigiar-te, vigiar. E se você apresenta uma fala que está em desacordo com os meus pensamentos, com as minhas ideologias, eu passo a ser atacado, né? Michel Foucault vai explorar isso no livro Vigiar e Punir, né? Vigiar e Punir. E a gente tem que entender, né, que o interessante é que, se você pega especificamente 1984, ele o Big Brother é o Estado, mas o interessante é você fazer o quê? A analogia de como esse Estado está presente na vida. Tá? Então ele está presente de uma maneira virtual. Ele está presente em todos os lugares através da tecnologia. E aí entra a situação. O próprio Michel Foucault vai utilizar o livro Microfísica do Poder. Justamente para mostrar, né, que esse poder ele está diluído em várias esferas. Exatamente. Porque a questão é que quando a questão é uma questão ideológica. Quando não é muitas vezes a figura exclusivamente de um modelo autocrático ditatorial que está presente na figura do Estado, mas é como uma determinada ideologia ela consegue atingir as pessoas, o cidadão comum, e como esse cidadão comum ele começa a se investir daquilo e reproduzir. E entra aí a questão da microfísica do poder do Foucault. Então, quando ele coloca, olha, nas nossas relações sociais, nós reproduzimos tentativas de dominação. Nós reproduzimos tentativas de estabelecimento de poderes. Então, por isso que é tão forte esse negócio. Né? Agora, eu acho que uma outra questão também que precisa ser discutida numa temática como essa é a figura, o anonimato. Por que as pessoas se sentem tão à vontade, né, em praticar esses discursos de ódio? Né? Então, produzir um parágrafo abordando a questão do anonimato como ambiente, né, propício para a propagação, para a continuidade desse crime, esse tipo de crime, que é um crime, né? Essa abordagem ela precisa ser feita, né? Raquel, e a gente tem que pensar no seguinte: parece, pela intensidade, né? Parece que a internet sempre fez parte das nossas vidas. Né? E, no entanto, é uma coisa muito nova. Né? Se a gente pegar esse fenômeno das redes sociais, esse fenômeno das redes sociais tem coisa de 30 anos, menos de 30 anos. Então é muito novo, né? Mas é tão intenso que a impressão que a gente tem, que a sensação que nós temos, é que sempre foi assim. E como é muito novo, tem um desafio. E o desafio justamente é a regulamentação. E nós não temos ainda políticas públicas adequadas para coibir, né? Exato. Delegacias especializadas nessa prática de crime, pessoal capacitado também, né? Falta a própria lei, né? Porque como é um universo novo, não existia lei, né? Estabelecendo regras, estabelecendo limites, estabelecendo diretrizes para esse tipo de crime. Então essa já é uma proposta de intervenção, né? Uma proposta de intervenção. Tem coisas na internet que nem eram tipificadas como crime. Tá? Então quer dizer, quando você fala em cyberbullying, quando você fala em estelionato digital, são construções muito recentes da jurisprudência. Né? Então, uma vez que é muito recente, não tinha a tipificação daquele ato, com aquele modelo na condição de crime, as pessoas elas estavam extremamente
entre aspas, protegidas. Aham. Protegidas primeiro pela sensação, porque você não está falando diretamente para as pessoas, né? Você está atrás de uma tela, né? Você está atrás da tela do teu notebook, você está atrás da tela do teu celular e ali você está, né, destilando o teu ódio, né? Então não é algo que você veja, né, de maneira direta as pessoas para quem você está dirigindo aquilo, né? Então causa uma sensação, né, de proteção, que eu vou estar, que eu sou inatingível, né, que não vão me descobrir. Segundo, né, pela própria situação, se me descobrirem, o que eu estou fazendo é tipificado como crime ou não, né? Então, quer dizer, agora que a gente está começando, né, vamos pensar que o marco jurídico da internet no Brasil, ele é muito recente. Ele é muito recente. E aí entra na outra coisa. E aí a gente volta, olha que coisa interessante, cara. A gente volta para o começo da discussão. Existe um grande debate hoje em dia, né, e em relação à necessidade de regulamentar, né, a internet, o discurso de ódio e outras práticas ilícitas que ocorrem na internet. E ao mesmo tempo eu tenho uma grande mobilização de setores que são contra isso, dizendo que isso feriria a liberdade de expressão. Então é preciso estabelecer muito bem que liberdade de expressão, nós não temos liberdade absoluta a partir do momento que você atinge o outro naquilo que lhe é mais sagrado, né? O respeito, né, a esse indivíduo quanto a gênero, né, os seus valores religiosos, a sua condição étnica, socioeconômica, social, né? Então, Luiz, o seguinte, este candidato, em novembro, não sabemos qual é o tema da redação, mas o fato é que ele precisará produzir um texto que vai ser organizado em uma introdução de 6 linhas, o ideal seria de 6, o mais tardar 8 linhas, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. O que eu apresento nesta introdução? Eu preciso do meu primeiro repertório cultural para contextualizar o assunto. Eu não entro direto no tema. Esse repertório vai ser utilizado como gancho para, a partir dele, eu montar a frase e tese a partir do tema, que vai ser problematizado, e depois eu antecipo 2 argumentos que são apresentados como causadores dessa problemática. Esses argumentos depois serão recuperados no desenvolvimento. Como o próprio nome diz, é aí que eu vou aprofundar o assunto. Para você que está nos assistindo, eu montei um pequeno parágrafo utilizando as referências do Luiz, as dicas do Luiz, né? Essa introdução, que começaremos então com a contextualização. Bem, então você, de maneira muito sucinta, apresentará o livro. Lembrando, o INEP, o órgão que é responsável pela elaboração dessa prova, ele exige que você indique a autoria. Então é preciso saber, sim, o nome do autor. E aí, né, Luiz, como que faz falta a atenção às provas de literatura, né? Você tem que apresentar o nome do autor. Então vamos lá. Para contextualizar, como é que eu posso apresentar este livro? De maneira muito sucinta. No romance 1984, de George Orwell, a Inglaterra é comandada por um regime totalitarista, em que todos são vigiados pelo grande irmão, o Big Brother. Winston Smith, protagonista da narrativa, questiona o poder vigente e, por isso, passa a ser perseguido pelo Ministério da Verdade. Muito bem, essa é a parte. Eu vou utilizar um período para apresentar de maneira reduzida, forma sucinta, o enredo, a partir daquele elemento que me interessa, que vai dialogar com o tema. A partir daí, eu monto a frase e tese. Detalhe,
recupere todas as palavras-chave do tema, de tal forma que o corretor, ao ler a sua redação, ele sabe qual é o assunto, qual a temática, né? E quais são as palavras que norteiam, que são o comando, né, deste tema. A frase tese que eu montei para essa redação ficará assim: fora dessa narrativa distópica, odiernamente, discursos de ódio persistem nas redes sociais contra quem não se enquadra em um determinado padrão. E aí vem o terceiro e último período da introdução, em que você antecipa os argumentos. Entre as causas geradoras do problema, destacam-se o anonimato que marca o ambiente virtual e a não aceitação da pluralidade social. Muito bem, Luiz, e aí vem um grande desafio para esse estudante. Ele precisa, lá no desenvolvimento, aprofundar as causas geradoras do problema. Então não basta ele falar, né, que o anonimato ele acaba incentivando os discursos de ódio nas redes sociais, né? Como que ele poderia aí aprofundar? O que ele pode falar a mais? O que gera esse ambiente confortável para ele? Falta fiscalização, Luiz? Falta lei. Você já disse isso, né? Falta lei. Né? Então, a primeira situação é a questão do marco regulamentar da internet. Falta a fiscalização. A gente sabe que hoje não é verdade que uma pessoa, mesmo utilizando-se de perfis fakes, ela é incógnita. Não há, a gente sabe que cada celular, cada notebook tem lá uma identidade, tem lá um número que é absolutamente possível de investigações da polícia chegar até esse número. Só que aí entra a questão, é necessário, além da lei, além da condição de investigação, e para isso é claro que é urgente, isso já está acontecendo, só que dentro de está acontecendo já uma preocupação do Estado em aparelhar os seus órgãos fiscalizadores, os seus órgãos policiais. Mas assim, a velocidade com que isso acontece é bem inferior à velocidade com que as informações nas redes sociais elas correm. Então é uma realidade. E falta também a própria prática de conscientização. Eu queria chegar nesse ponto. A figura da vítima, por exemplo, é fundamental. Você falava da figura da vítima. Porque é o seguinte, eu acho que nesse parágrafo, um outro teórico que você vai ter que você precisa de 3 repertórios culturais. Então, digamos que você utilize o livro que foi indicado aqui pelo Luiz. Pierre Levy, ele é muito citado quando se fala de tecnologia, uma frase famosa dele: toda nova tecnologia cria os seus excluídos. Sim. A internet, ela criou também os seus excluídos. A vítima, nesse caso, pode ser tratada como uma excluída quando ela não sabe muito bem o que fazer, né? Como se defender. Exato. Por isso que a questão da conscientização é fundamental. E a conscientização de que as pessoas que se sentem atingidas pelo discurso de ódio, elas devem se organizar, elas devem denunciar, elas devem trazer trazer a público usando os mesmos, inclusive usando não só o aspecto legal, mas quando eu falo usando os mesmos recursos, é o quê? Da mesma forma que a internet serve para disseminar discursos de ódio, a internet tem que ser usada para disseminar também
conscientização. Conscientização, Tá? exatamente. Então, é importante quando a gente começa a observar perfis que buscam justamente a conscientização, a denúncia e a conscientização de que é necessário estabelecer uma conscientização no sentido de você provocar nas pessoas a condição humana da empatia, de você se colocar no lugar desse excluído. Tá? Seja essa exclusão, e as razões da exclusão podem ser as mais variadas possível, né, Raquel? Como você já citou. Então, é necessário sim que o atingido, a vítima, o excluído, ele tenha essa situação. Porque, na realidade, a gente tem que entender o seguinte: hoje, a questão da difusão da internet, das redes sociais, ela é generalizada. A gente chegou num ponto de que você tem hoje no Brasil mais telefones celulares do que pessoas, em termos numéricos absolutos. Então, é uma realidade que hoje foge a ideia de que existe um elitismo no uso da internet. Não, existe um elitismo na exclusão, mas não um elitismo no uso da internet. Então, nesse sentido, as pessoas excluídas, elas devem usar esses meios principalmente para uma condição de conscientização. A educação no uso, e aí envolve uma série de responsabilidades, envolve a responsabilidade da família, envolve a responsabilidade da escola, em relação tratar esse assunto que já é abordado como temas transversais, né? A BNCC aponta essa necessidade. E aí a gente entra até com o conceito da banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Não é possível aceitar esse tipo de assunto, esse tipo de prática como algo, normalizá-lo, né? Não se pode normalizá-lo. É inaceitável. E aí a vítima, ela precisa ter um outro tipo de atuação. Ela precisa ser instigada a isso. Isso. Ela tem algumas coisas que não são negociáveis, né? Exatamente. Então, quando você mexe com a questão da segurança do outro, quando o teu discurso acaba, de alguma forma, atingindo a segurança de uma pessoa, isso não pode ser negociado. Né? Isso não pode ser negociado, não pode ser tolerado. Aí a gente entra até no paradoxo da intolerância, né? Onde se coloca a ideia de que, olha, a intolerância, ela tem que ser combatida com intolerância. Com intolerância. Porque ótimo repertório, não dá pra gente tolerar a condição dos discursos de ódio, como isso fazendo parte de um cenário de liberdades individuais. Então a gente até, eu acho estranho, por exemplo, a gente normatizou alguns eventos aqui no Brasil, de repente, organizações neonazistas. A gente está olhando e até pessoas dentro da internet, influenciadores. A gente teve o caso do Monark, que defendeu claramente o que? A organização de movimentos neonazistas como uma expressão da liberdade individual. E aí se coloca a questão do Estado autoritário não permitir isso, mas como se a gente vive numa democracia? E a gente percebe, se está normatizando, se está normalizando esse tipo de conduta. Então, se uma pessoa na Alemanha simplesmente fizer isso aqui em praça pública, ela é imediatamente conduzida pela polícia para a delegacia. Ela vai ser processada. Então ela não precisa falar absolutamente nada, é só fazer o gesto que lembre a saudação nazista. Então, porque justamente entra essa questão: não é possível tolerar a intolerância.
E como a segunda causa, os discursos de ódio materializam a estigmatização sofrida recorrentemente por grupos vulneráveis, não podendo ser aqueles confundidos com liberdade de expressão. Então, tá vendo? Então, o Luiz já ofereceu aqui para nós, né, alguns recursos que podem, repertórios culturais, que podem ser utilizados no desenvolvimento para fortalecer essa parte, gente, que você precisa ampliar, detalhar, explicar melhor o argumento, a causa geradora do problema, né, solidificando-a com um bom repertório cultural. Então, Luiz, é isso. Este tema é um tema de grande relevância social, é um tema que é a cara do Enem, e eu acho que com esses repertórios que você apresentou, o nosso aluno ele tem condições de produzir uma redação, né, bem construída, forte no âmbito da linha argumentativa e do repertório cultural, né? Com certeza. E é isso, né? A gente sempre tem que lembrar que na repertório cultural, né, que foi muito... que tá, nesses anos de Enem, né, tão falado, mas ele nada mais é do que a gente tá consciente, né, tá vivendo dentro de um universo que a gente tenha acesso e consiga refletir sobre obras, né, seja no cinema, seja na literatura, né, as grandes teorias. É uma necessidade a gente buscar isso, né? E a gente vê aqui numa conversa de alguns minutos quanto que a gente pode, né, utilizar de repertórios, e alguns repertórios coringa, né? Algumas coisas que a gente falou aqui necessariamente não precisam, né, ser usados no tema relativo a discurso de ódio, né? Mas se prestam a outros temas. Exatamente, né? O cyberbullying, né? Nós temos outras temáticas ligadas ao uso da tecnologia, das redes sociais, e que dialogam perfeitamente com esses recursos, com esses repertórios que você nos apresentou. Meu amigo, muito obrigada, tá? Pela parceria, Raquel, né? E bem mais, e nós apresentaremos mais temas para vocês, porque o Enem está chegando e o SESI faz parte do Rotas do Enem, para apresentar a você caminhos mais suaves para essa preparação final.